Olá, somos alunos do IFRN e vamos falar, ao longo dessa videoaula, um pouco sobre protozoose, apresentando um pouco de suas características e dando ênfase nas principais doenças. Bom, e agora uma pequena introdução. Os protozoários eles são organismos heterótrofos, cuja grande maioria de vida é livre. Eles são encontrados nos mais diversos ambientes. Eles são organismos pertencentes ao reino dos protistas, assim como as algas, e eles também são unicelulares, não têm capacidade de formar tecidos, embora eles ainda consigam se agregar em colônias. E além disso, eles são eucariontes. Eles possuem a carioteca, que separa do DNA, do restante da célula, e também das demais organelas. Uma característica das células dos protozoários é a presença dos vacúolos com as funções específicas. Além dos vacúolos de armazenamento, a gente também encontra os vacúolos das células vegetais. Os protistas eles possuem os vacúolos chamados de pulsáteis ou contráteis, E eles são relacionados à entrada e saída de água do controle osmótico. Falando agora um pouco sobre a reprodução dos protozoários, elas podem se apresentar de duas formas, que são a reprodução assexuada por bipartição ou cisparidade, em que o material genético é duplicado e separado para polos opostos da célula, que é então dividida gerando dois indivíduos idênticos. Também pode se reproduzir assexuadamente por divisão múltipla, onde o protozoário, após formar muitos núcleos, se divide em muitas células pequenas. Já a reprodução sexuada dos protozoários é também chamada de conjugação. É semelhante à conjugação dos procariontes, em que dois indivíduos próximos podem trocar material genético. No caso dos protozoários, esse material genético está na forma de micronúcleos, e não na forma de plasmídio. Desse modo, são gerados indivíduos diferentes em material genético. Agora falando um pouco sobre a digestão dos protozoários, eles absorvem partículas externas por meio de pseudópodes, que são braços projetados da membrana plasmática que englobam o alimento e o levam para o interior celular. Esse processo de englobamento de partícula é chamado de fagocitose. O alimento dentro do conteúdo celular é envolvido por uma membrana e a vesícula formada é chamada de fagossomo. Tal vesícula se une ao lisossomo, uma organela com formato de bolsa que contém enzimas digestivas em seu interior. Aí essas enzimas, uma vez que em contato com a partícula absorvida, digerem-se, gerando nutrientes e compostos orgânicos para serem reaproveitados pelo protozoário. Entrando no contexto das classificações dos protozoários, são levados em consideração a capacidade e o modo de locomoção que esses indivíduos se apresentam. Dessa maneira, os protistas podem ser divididos em 4 principais grupos. O primeiro deles, ciliados, eles se locomovem por meio de filamentos curtos da sua membrana, chamados de cílios. Um exemplo de protozoário ciliado é os do gênero Paramecium, que habitam frequentemente as poças de água suja. O segundo tipo são os esporozoários, que são protozoários que não possuem estruturas especializadas em locomoção e são parasitas de outros animais. Como exemplo, podemos citar os plasmódios causadores da malária. O terceiro tipo são os flagelados ou mastigófaros. Eles apresentam flagelos, que são uma espécie de cauda ou chicote que permite a movimentação em meio aquoso, e também utilizam seus flagelos para captar moléculas de alimento. Um exemplo de protozoário flagelado é o Trypanosoma cruzi, protozoário responsável pela doença de Chagas. O último tipo de protozoário são os risópodes ou sarcodíneos, que são protozoários que se locomovem através de pseudópodes, como já foi apresentado anteriormente, e o principal representante desse grupo são as amebas, que também utilizam esses pseudópodes para a sua alimentação. Doença de Chagas. É uma doença transmissível causada por um parasita e transmitida através do inseto barbeiro. O agente causador é um protozoário denominado Trypanosoma cruzi. Nos homens e nos animais, vive no sangue periférico e nas fibras musculares, especialmente as cardíacas e digestivas. Os barbeiros abrigam-se em locais muito próximos à fonte de alimento e podem ser encontrados na mata, escondidos em ninhos de pássaros, toca de animais, cascas de tronco de árvores, montes de lenha e embaixo de pedras. Já nas casas, escondem-se nas frestas, buracos das paredes, nas camas, colchões e baús,
além de serem encontrados em galinheiros e chiqueiros. O barbeiro contamina-se com tripanossomo, alimentando-se de sangue de mamíferos. Falando um pouco sobre a transmissão, ela se dá pelas fezes que o barbeiro deposita sobre a pele da pessoa enquanto suga o sangue. O T-cruzi contido nas fezes do protozoário pode penetrar no organismo humano, também pela mucosa dos olhos, nariz e boca, ou através de feridas ou cortes recentes na pele. Podemos ter ainda outros mecanismos de transição, através da transfusão de sangue, transmissão congênita da mancha gástrica para o filho via placenta. Os sintomas na fase aguda são a febre, o mal-estar, falta de apetite, edemas localizados na pálpebra ou nas outras partes do corpo, aumento do baço e do fígado e distúrbios cardíacos. Já na fase crônica, muitos pacientes podem passar um longo período ou mesmo toda a sua vida sem apresentar nenhuma manifestação da doença, embora sejam portadores do T-cruzi. Em outros casos, a doença prossegue ativamente, passada a fase inicial, podendo comprometer muitos setores do organismo, salientando-se o coração e o aparelho digestivo. O diagnóstico da doença de Chagas se dá em sua grande maioria por exames de sangue, sendo que o diagnóstico do agente causador poderá ser identificado por meio de métodos laboratoriais de visualização, diretamente ou indiretamente, e por meio de presença de anticorpos no soro. Já entrando no contexto do tratamento, a gente pode dizer que hoje as drogas disponíveis são eficazes apenas no tratamento da fase inicial da enfermidade, feito com a ingestão de benznidanol, um medicamento antiparasitário oferecido-se gratuitamente pelo SUS. Já na prevenção, a gente pode dizer que se baseia-se praticamente em medidas de controle ao barbeiro, impedindo a sua proliferação em moradias e em seus arredores. Algumas dessas prevenções podemos dizer que são a melhoria à ambientação através do reboco, de rachaduras e frestas, o uso de telas em portas e janelas, evitar montes de lenha, telhas ou outros entulhos no interior e nos arredores da casa, retirar ninhos de pássaro dos beirais da casa, limpezas periódicas nos arredores e difundir junto de amigos, parentes e vizinhos os conhecimentos básicos sobre a doença transmissor e suas medidas preventivas. Bom, e agora falando um pouco mais da segunda doença apresentada, né, a giardíase. A giardia intestinal, também chamada de G. duodenalis ou G. lamblia, ela é uma espécie de protozoário da família Hexamitidae, que vive parasitando o intestino delgado, por isso ela tem esse nome, né? A giardia ela possui flagelo, apresenta um formato semelhante de uma pera e ela é um ser anaeróbio. E a giardíase ela é um problema de saúde que raramente leva a complicações. A transmissão funciona da seguinte maneira: quando a pessoa é infectada pelo parasita, ela pode ser infectada em riachos, em lagos, né, em abastecimentos de água do governo, ou em piscinas, em banheiras, hidromassagens, em poços. E a giardíase também pode ser transmitida através de alimentos e pelo próprio contato com outras pessoas contaminadas. Essa infecção ela ocorre quando você acidentalmente ingere os parasitas. Isso pode ocorrer por ingestão da água, né, ou pela ingestão de alimentos, ou até mesmo pelas próprias pessoas que estão contaminadas, né, quando você entra em contato com elas. Os sintomas. Quando esse protozoário é identificado, as pessoas elas podem ou não apresentar sintomas, né? A pessoa pode ser assintomática. Entre os principais problemas destacados, as pessoas com giardíase elas apresentam diarreia, com fezes ricas em muco, abundantes e fétidas, dores abdominais, perdas de peso e náuseas. Esses sintomas eles são agravados de acordo com a quantidade de parasitas que a pessoa tem no interior, né? E, geralmente eles surgem após de 2 semanas. Então a pessoa ingeriu os parasitas e depois de 2 semanas os sintomas começam a aparecer. O diagnóstico. Em razão da falta de especificidade dos sintomas, o diagnóstico ele pode ser feito analisando a presença do protozoário nas fezes ou então no antígeno, né? E após confirmar a doença, deve-se iniciar o tratamento o mais rápido possível. Como é que o tratamento funciona? Ele é feito, segundo o Ministério da Saúde, por meio de medicamento antiparasitários e antibióticos, né? E como prevenir isso? A prevenção da giardíase ela é bem simples, na verdade. Ela também evita outras doenças, né? E dentre essas doenças, o principal objetivo dela é que as pessoas tenham mais cuidados e destaquem, principalmente, tenham cuidado com a higiene pessoal, a ingestão de apenas água tratada ou fervida, né? O cuidado no preparo dos alimentos, e principalmente com aqueles que serão ingeridos crus, como frutas, verduras, legumes, entre outros, né? Outro ponto muito importante, muito fundamental, é a ampliação dos programas de saneamento básico e o tratamento dos doentes, né? Porque a cura ela interrompe o ciclo de transmissão. A terceira protozoária que nós vamos trazer é a tricomaníase. Ela é uma doença de caráter sexual, IST,
causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis. Nas mulheres, essa doença ataca o canal vaginal e o colo do útero, se estendendo pela uretra. Nos homens, ela é apresentada no pênis, porém sua incidência sintomática maior é nas mulheres, principalmente naquelas que possuem fatores socioeconômicos baixos e em mulheres solteiras. Das ISTs não virais, é aquela que mais registra ocorrências, chegando a infectar 170 milhões de pessoas por ano no mundo inteiro. Nas mulheres casadas, a prevalência dessa doença é menor, não chegando aos 14% do total de contágios. Esse protozoário tem, como os humanos, o único hospedeiro e ataca principalmente lesões na parte urogenital, microlesões no caso, facilitando assim a entrada de outros micro-organismos causadores de doenças sexualmente transmissíveis. No caso do paciente que possui HIV, a chance do contágio aumenta em 8 vezes. Esse contágio ocorre por via sexual ou em contato com a mucosa contaminada. Alguns fatores caracterizam mais o risco de contágio, como ter vários parceiros sexuais e não utilizar preservativos durante a relação. Outras ISTs também podem facilitar o desenvolvimento dessa doença. Após o contágio, os primeiros sintomas podem demorar vários meses para aparecer. Geralmente em homens, a doença é assintomática, mas nos poucos casos que se manifesta é apresentada infecção na uretra, podendo causar coceira, desconforto ou dor ao urinar, além de fazer poucas quantidades e repetidas vezes ao dia. Em poucos casos, podem aparecer lesões no prepúcio e infecção na próstata. Esses sintomas são leves quando presentes. Já na mulher, os sintomas são mais agressivos, podendo apresentar odores característicos, corrimento espumoso ou coloração amarela esverdeada, dor no ato sexual, coceira, irritação na região da vulva e dor ao urinar, lesões em pontos vermelhos, inflamação na uretra e na bexiga. Os sintomas são primeiramente notados pela própria mulher enferma. Na gravidez, o protozoário pode atacar a membrana transplacentária e causar parto precoce, peso baixo do bebê ao nascer, inflamação do endométrio após o parto e pode causar a morte do recém-nascido. Em cerca de 20% dos casos diagnosticados em mulheres, elas possuíam sequelas dificultando ou evitando a fertilização. O organismo produz uma resposta inflamatória ao reagir ao ataque na parte urogenital. Essa reação acaba por danificar as tubas uterinas, bloqueando o canal que serve de passagem para o óvulo. O diagnóstico da doença é feito com base na avaliação dos sintomas na análise e aspectos da secreção vaginal. Por meio de um microscópio, o médico verifica a possível presença de protozoários. Se houver a suspeita de tricomaníase, procure o quanto antes um ginecologista. O tratamento consiste em antibióticos e medicamentos que ataquem os protozoários. Vale destacar que, ao tratar a mulher, o parceiro dela deve ser tratado juntamente, pois quando não tratados ambos, a infecção pode voltar algum tempo após o desaparecimento dos sintomas, mesmo que o parceiro não tenha diagnóstico da doença. Em caso de gravidez, o médico deve ser avisado para avaliar se o medicamento pode prejudicar o feto. O melhor a ser feito ao combate à doença é a prevenção, sendo indicado o uso de preservativos nas relações sexuais, principalmente quando não possuem um parceiro fixo. Bom, a quarta doença proposta é a doença do sono, também chamada de tripanossomiase africana humana. Ela é causada por um protozoário chamado Trypanosoma brucei, que possui duas subespécies, o Trypanosoma brucei rhodesiense e o Trypanosoma brucei gambesiense. A transmissão acontece principalmente na África Equatorial, né? E a primeira subespécie ela acaba se apresentando no corpo humano de uma forma mais aguda. Ela acaba sendo mais intensa para o ser humano. E os vetores principais são as moscas Glossina morsitans e Glossina palpalis, respectivamente, que elas, através de picadas, transmitem um parasita para os seres humanos. Essas moscas elas são conhecidas como tsetse, né? E essa doença ela é isolada no continente africano, por isso muito poucas pessoas fora da África acabam tendo conhecimento dessa doença. Além disso, as pessoas mais afetadas são aquelas que vivem em zonas rurais, onde a reprodução dos insetos ela acaba acontecendo de uma forma mais intensa, e aumenta o convívio do homem com esse inseto, né? Ela afeta principalmente as pessoas mais pobres e causa prejuízos econômicos, atraso no desenvolvimento intelectual e muita miséria social. Os sintomas são febres, lesões cutâneas nas vísceras, dor nas articulações, meningofacilite, confusão mental, perturbações neurológicas, como a perda da coordenação, sonolência, fadiga, dor de cabeça, o inchaço dos nódulos linfáticos, dentre outros.
Inicialmente, a doença ela não tem sintomas. Se ela não for tratada, ela pode levar o doente ao óbito, né? O diagnóstico acontece da seguinte maneira. Ele é feito através de pesquisas do parasita em sangue ou líquido aspirado dos linfonodos. O TB rhodesiense é mais facilmente encontrado no sangue do que o TB gambesiense. Todos os pacientes diagnosticados com tripossomíase africana devem ser submetidos a punções para coletar o líquido cefaloquidiano, para avaliar o envolvimento do sistema nervoso central. E apesar de ser difícil diagnosticar a doença no início, essa fase é a mais importante para ela ser tratada. Então, ela deve ser feita o quanto antes. E por ser comum em locais mais remotos, com um sistema de saúde mais deficiente, estima-se que muitas pessoas acabam morrendo muito antes de serem diagnosticadas. O tratamento funciona da seguinte maneira. As pessoas doentes, elas acabam tendo um tratamento muito caro e difícil, mas ele tem que ser efetuado o mais rápido possível e tem que começar assim que a análise médica for realizada. O tratamento do gado, que muitas vezes serve como um reservatório, né? O acompanhamento das pessoas em zonas de risco, o combate à mosca de Tsetse e a união dos diferentes profissionais para uma ação mais efetiva no controle da doença são as medidas para evitar a proliferação da doença e auxiliar na sua erradicação, né? A prevenção, ela inclui evitar áreas que estejam com seus auges de epidemia, né? Se proteger contra as picadas da mosca de Tsetse e usar roupas que protejam todo o corpo, roupas grossas, porque a picada da mosca ela pode transpassar roupas mais finas. O uso de repelente para insetos ele também é recomendado, mas ele pode acabar sendo um pouco precário, porque ele tem uma eficiência um pouco limitada quando se trata da mosca de Tsetse. Falando agora um pouco sobre a amebíase. Também conhecida como desinteria amebiana, a amebíase é uma parasitose causada pelo protozoário Entamoeba histolítica. Este protozoário não possui flagelos ou cílios, e o seu deslocamento ocorre por meio de pseudópodos, que são extensões do citoplasma. Habitam preferencialmente o intestino grosso, na forma de cisto, sendo o homem o seu único hospedeiro. Em condições normais, não causa doença, mas em algumas condições específicas se torna patogênica, invadindo células e tecidos e provocando a doença. Existem relatos de parasitose em todo o mundo, que vão desde casos assintomáticos a casos graves, envolvendo os órgãos vitais como o pulmão ou cérebro, levando os pacientes à morte. Sua transmissão ocorre pela ingestão de alimentos e águas contaminadas, com os cistos das amebas. Em populações sem saneamento básico, o homem é obrigado a fazer suas necessidades no ambiente. Se as fezes estiverem contaminadas com o parasito, o ambiente, principalmente a água, se contamina. Esta água contaminada pode ser usada para beber ou irrigar plantações, fechando o ciclo e infectando outros indivíduos. O período de incubação varia de 7 dias a 4 meses. Os ciclos são resistentes e sobrevivem de 20 horas a 30 dias em diferentes meios: águas, fezes frescas, massas e laticínios. Os insetos também ajudam a dispensar os cistos das Entamoeba histolítica. Falando um pouco sobre os sintomas. Os principais sintomas compreendem dores abdominais, gases, cólicas intensas, náuseas, vômitos, diarreias, eliminação de sangue e muco com as fezes. São realizados também testes de ELISA, que são bem mais sensíveis e específicos do que os exames de microscopia, mas ainda não são usados com muita frequência em áreas endêmicas por possuir um custo elevado de realização. O diagnóstico é confirmado pela detecção de antígenos ou DNA de Entamoeba histolítica nas fezes ou de anticorpos contra os parasitas no soro. O seu tratamento, para casos graves, deve-se permanecer em repouso, utilizando uma dieta rica em proteínas e com hidratação constante. A medicação normalmente utilizada é o metronidazol por 10 dias por via oral. Se o parasita invadir os tecidos, o tratamento deve contemplar todas as áreas afetadas pelo parasita. Ao término do tratamento, as fezes devem ser examinadas novamente para ter certeza que a doença foi eliminada. Várias medidas de prevenção podem ser adotadas, dentre elas, proporcionar saneamento básico para toda a população, utilizar sempre que possível água tratada para beber, lavar bem frutas e hortaliças e deixá-las de molho em uma solução de água sanitária e água, uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. Filtrar e ferver água de poço ou rios antes de bebê-las, evitar o contato com fezes humanas e lavar com muita água e sabão se tiver tido contato com fezes humanas. Vamos tratar agora da leishmaniose. Esse é o nome dado a um conjunto de doenças infecto-contagiosas, zoonóticas, que acometem homens e animais. O agente etiológico compreende alguns protozoários do gênero Leishmania spp. Apresenta diversas formas de manifestação de acordo com a espécie de parasita que infecta o organismo, apresentando formas que atingem somente a pele e mucosas ou órgãos internos. A LTA, ou Leishmaniose tegumentar americana,
é uma doença parasitária que afeta a pele e as mucosas, e é a forma mais comum nas Américas e no Brasil. Ainda hoje é um grave problema de saúde pública, tanto no nosso país quanto em outros países. E também é um caso de notificação compulsória dentro do território nacional. Já a leishmaniose visceral, LV, ou Kala-Azar, é uma zoonose que afeta o homem, além de outros animais. Ela pode acometer mamíferos silvestres e domésticos. Os cães e roedores são os reservatórios primários do agente. Por sua vez, os cães são considerados um dos principais reservatórios, por conta da sua proximidade com o ser humano. Já entrando na transmissão, na LTA, isso ocorre por meio de picadas de mosquitos do gênero Lutzonha, com período de incubação médio de 2 a 3 meses, podendo ir de 2 semanas a 2 anos. Não existe transmissão homem a homem. Já na LV, a transmissão ocorre pela picada da fêmea do flébulo Lutzonha longipalpis. Também não ocorre transmissão pessoa a pessoa nem animal a animal. O período de incubação varia de 10 dias a 24 meses, mas a média é de 2 a 4 meses. Já nos sintomas, na LTA, a forma mais clássica são as pápulas, que envolvem para úlceras ou para placas verrucosas. A forma mucosa se caracteriza por infiltrados e destruição dos tecidos de cavidade nasal, faringe ou laringe. Nas formas mais graves da doença, pode apresentar dificuldade de engolir, alteração na voz, insuficiência respiratória por edema de glote, pneumonia ou aspiração. Em alguns casos, pode levar à morte. Na LV, os sintomas se caracterizam por febre de longa duração, perda de peso, perda ou diminuição de força física, fraqueza muscular, desnutrição, queda de cabelos, palidez na pele e vários episódios de hemorragia, além do retardo no crescimento. O diagnóstico da leishmaniose é feito pela demonstração de parasitas em amostras ou culturas, e cada vez mais por ensaios baseados no PCR, em centros de referência. A sorologia pode ser útil no tratamento da leishmaniose visceral, mas não de forma cutânea. O tratamento é o mesmo utilizado para a LTA e para a LV. O medicamento utilizado é o antimonial glucamina. Já como prevenção, nós podemos dizer que na LTA, tendo um diagnóstico precoce, o tratamento adequado dos casos humanos e a redução dos contatos do homem para o homem vetor, no caso com o mosquito, é o uso de repelentes, mosquiteiros, telas finas em portas e janelas. Nas áreas endêmicas de LV, faz-se necessário reforçar as medidas de controle, especialmente no respeito aos cães infectados. Chegando agora na nossa última, mas não menos importante doença, vamos tratar a respeito de uma das protozooses mais conhecidas, a malária. A malária, conhecida como impaludismo, maleiton-sezão, é uma doença infecciosa causada por protozoários do gênero Plasmodium e bastante comum em países tropicais. No Brasil, ela é endêmica da região norte, principalmente na Amazônia, já que as condições ambientais e culturais permitem a sua disseminação. Essa doença é adquirida através da picada do mosquito fêmea Anopheles, contaminada com Plasmodium. Ela também pode ocorrer a contaminação por transfusão sanguínea, de mãe para filha através da placenta e por seringas contaminadas. Entre os seus sintomas está a febre muito alta, dor de cabeça, dor no corpo, cansaço, pele amarelada, falta de apetite e calafrios alternados com ondas de calor, além dela atacar o fígado, o baço e outros órgãos. O seu diagnóstico é dado principalmente através de 3 principais técnicas. Entre elas, a mais utilizada é a gota espessa. É considerada como um padrão ouro para a confirmação da doença. Após coleta de sangue por meio de punção digital, a sua distribuição adequada em lâmina de vidro é realizada a coloração e leitura ao microscópio. Essa técnica é importante, pois permite a visualização do parasito, identificação da espécie e para determinar o estágio de desenvolvimento e a quantificação do parasito. As outras 2 técnicas são o esfregaço sanguíneo e os imunotestes de PCR. O tratamento consiste na administração de medicamentos, denominados de antimaláricos, que tentam impedir o desenvolvimento do plasmódio no hospedeiro. O combate ao mosquito é uma das principais formas de prevenção contra a malária. A eliminação da larva por meio de drenagem de áreas alagadas, uso de larvicidas e criação de peixes que se alimentam delas são práticas essenciais para evitar o desenvolvimento da doença. O combate ao mosquito adulto é feito com o uso de inseticidas. A prevenção contra a picada do mosquito é extremamente importante. Para isso, deve ser feito uso de roupas claras e mangas compridas, uso de barreiras como telas e mosquiteiros,
e uso de repelentes. Outra forma de prevenção é a quimioprofilaxia, que é a administração de antimaláricos em doses subterapêuticas, a fim de reduzir formas clínicas graves e complicações, decorrentes principalmente ao contágio por P. falciparum. Também é importante evitar o contato com sangue contaminado e fazer com rigor a análise de materiais que serão utilizados em transfusão e doação de órgãos.